desses dias aqui nos Estados Unidos, né? Como é que foi para você, para a comissão técnica, com o grupo? E depois do jogo, muita gente falou assim, acabou a pré-temporada do Flamengo. E foram poucos dias. Acabou a pré-temporada do Flamengo? Até quando para você vai a pré-temporada do Flamengo? Boa noite. Bom, a pré-temporada foi muito boa. Esses primeiros 8 dias de treino que a gente teve, ou 8 sessões de treino que a gente teve, obviamente que as pré-temporadas duram mais, não acabou ainda a pré-temporada pra gente. Os jogadores não estão na plena forma física, ainda não estão preparados para jogar 90 minutos, obviamente. Mas foi muito boa. Eu acredito muito que juntar o grupo, fechar eles no lugar mais isolado, criam-se relações novas, relações socioafetivas. Dentro do campo eles vão se conhecendo mais e eu estou muito feliz pela oportunidade que a gente teve de vir aqui e usar toda essa estrutura, né, que os Estados Unidos nos proporcionou e poder jogar um amistoso desse tamanho contra o São Paulo, que é um time que também está muito bem treinado e a gente pôde fazer esse teste realmente para nos guiar aonde a gente tem que atacar as nossas deficiências e continuar explorando nossas fortalezas, né? Então, esse é o balanço. Ainda temos aí pelo menos, acho que são 2 semanas até a final, então mais a semana que vem ainda para usar como pré-temporada para chegar na final o melhor possível fisicamente. Felipe, boa noite, boa tarde, né? A gente viu um Flamengo no primeiro tempo que chegou, né? Apesar de ser pré-temporada, a gente teve a chance com o Charlie, teve a chance também com o Eric Pulgar. Eu queria falar justamente dessa chance do Eric Pulgar. Há um pedido seu para que eles arrisquem mais de fora da área, que a gente percebia que o Flamengo de 2024, assim vamos dizer, até perto ali de outubro, novembro, não chutava muito de fora da área. E a gente, quando começa a ver o trabalho do Felipe Luiz, começa a ver o Flamengo tendo assim essas oportunidades que arrisca mais de fora da área. E foi quase o gol ali do Eric Pulgar. Eu penso que temos que tentar explorar as melhores características que o jogador tem, né? O Eric tem um chute muito forte, muito potente. Tem outros jogadores que não chutam tanto, que não gostam de chutar, que preferem passar. E nós temos que tentar explorar. Outros jogadores que são mais de velocidade e tem boa finalização também. Então eu sempre tento encorajar eles a poderem explorar essas características. E o chute do Eric é uma delas. Fico feliz que ele tenha arriscado, né? Mas obviamente que precisamos melhorar nesse nosso terço final, que tenho certeza que nós vamos conseguir melhorar até essa final. Alô? Agora sim. Boa tarde, Felipe. A gente viu hoje o Matheus Gonçalves no time titular, mesmo acompanhando alguns treinos seus, a gente não imaginava que ele seria titular, mas a gente viu que ele treinou bem, imagino que você tenha essa avaliação também. Ele fez uma função um pouco diferente por dentro. Queria que você avaliasse um pouquinho sobre a atuação dele e por que manter ele o único jogador que foi mantido para o segundo tempo. Bom, vamos lá. A questão do Matheus Rodrigo, eu estou me desconcentrando contigo aqui. Tá me dando aqui que bife. Tá. Não, é que tu fica ali e eu estou me desconcentrando, desculpa. O Matheus é simples, né? O Arrascaeta não poderia jogar. Não pode jogar. Ele vem de uma cirurgia, ainda está evoluindo e está recuperando sua forma física. Com isso, falta um jogador de ataque no nosso elenco. E aí eu aproveitei para fazer alguns testes. Aproveitei para testar o Alcaraz de atacante, que coisa que ele já fez em outros clubes e não tinha feito comigo. Eu coloquei o Bruno aberto e o Matheus, durante os treinos eu testei ele por dentro e ele foi muito bem. Então também aproveitei para testar o Matheus por dentro, para continuar com essa relação do Wesley e do Gerson na direita nesse primeiro tempo. No segundo tempo, o certo e o ideal teria sido tirar todo mundo, jogar 45 com um time, 45 minutos com outro time. Mas, como eu falei, não tínhamos um jogador de ataque. E a questão é que o Pablo, que foi meu jogador no Sub-17, eu sei do talento que ele tem, a qualidade que ele tem, ele é volante. Então eu fiquei um pouco com peso na consciência de colocar ele 45 fora da posição dele ideal, sendo o primeiro jogo dele no profissional. Então eu esperei um pouco mais. O Diogo falou para mim, o preparador físico falou para mim que eu poderia ir com o Matheus até 60 minutos.
Então eu segurei ele um pouco para deixar o Pablo jogar fora de posição, e ainda assim entrou e fez um grande jogo. E aproveitei também para continuar fazendo testes, tentei colocar o Michel por dentro, o Plata de atacante. Não são as posições ideais dele, eu sei disso. O Michel prefere jogar aberto, o Plata prefere jogar na direita. Mas a pré-temporada está para isso, para testes, para a gente ver, para criar relações e para ver como o time se sobressai diante das dificuldades. Então, fiquei feliz pelo esforço que eles fizeram, e agora eu tenho claro que cada um pode render também em novas posições. Queria falar mais do ambiente, do viagem, da Florida. É longe, mas se sentia muito brasileiro hoje aqui, né? Tudo viagem. Sim, a gente sabe que aqui na Flórida tem muitos brasileiros, né? Principalmente em Orlando, morando, mas eu repito o que eu falei na primeira pergunta, nos deram uma estrutura espetacular. A Universidade de Gainesville nos recebeu muito bem, fomos muito bem tratados, nos deram um campo espetacular para treinar, um ambiente, uma academia, toda a estrutura e a facilidade para a gente poder ter uma boa pré-temporada. Então, acredito que tenha sido uma experiência muito boa. Depois, jogar na frente dos nossos torcedores aqui sempre é um prazer imenso. Felipe, se a gente analisar o primeiro jogo do Flamengo do ano passado para o primeiro desse ano, que inclusive foi aqui nos Estados Unidos, eu estava nos dois e acredito que hoje o Flamengo apresentou uma superioridade muito grande. É bem verdade que também você já vinha na sequência do time. Estava falando sobre o ataque, e aí o que acontece é o seguinte, até eu mesmo estou na dúvida. Você tem dúvidas de como vai montar o ataque titular do Flamengo para a sequência da temporada, ou você já tem uma coisa na tua cabeça e está aguardando que todos possam estar juntos? Como é que você está pensando essa situação específica do ataque do Flamengo? Não, eu não tenho dúvidas enquanto ao ataque. Temos a chegada do Juninho, que é o nosso atacante. É um atacante com as características que o modelo de jogo pede. E ele vai nos ajudar muito, vai elevar o nível do elenco, vai elevar a cultura de treino, um jogador com muita ambição. E tem outros jogadores que podem também jogar de atacante até o Pedro poder voltar, né? Que a gente sabe do talento e da qualidade e da importância que tem o Pedro para o nosso time. Mas o Bruno Henrique pode jogar aí também, e já fez essa função muitas vezes. A gente pode jogar com 2 atacantes. É um ataque que tem muita variação tática. Posso botar o Gerson aberto, posso botar o Plata aberto, o Luiz Araújo aberto, Matheus Gonçalves. Eu tenho 4 jogadores de pé esquerdo que podem jogar abertos na direita, podem jogar por dentro. Então, com essas peças eu vou ajustando e fazendo o plano de jogo em cima de cada adversário que venha pela frente. Mas eu não tenho nenhuma dúvida do que eu quero e eu espero para cada posição e função dentro da equipe. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Ainda nessa questão do ataque, eu queria que se você pudesse explicar um pouquinho mais a questão do Bruno Henrique. A gente esperava ver o Bruno mais por dentro hoje, a gente viu ele mais aberto pelo lado esquerdo, uma função que ele também já desempenhou. Mas o que você pensa especificamente para o Bruno Henrique nesse time do Flamengo, que a gente sabe que não tem hoje o Pedro machucado, o Juninho está chegando ainda, esses dois são referências, mas o Bruno é um cara que a gente imagina ali mais como esse falso 9, ou então nesse esquema com 2 atacantes. Não, o Bruno não é falso 9, é um jogador de profundidade, um jogador rápido, de ataque ao espaço. Então, o que eu penso para ele é assim, a posição ideal dele é aberto, né, como ele se sente mais confortável, mas é um jogador que joga por dentro, rendeu muito, o melhor momento dele, um dos melhores momentos dele no clube foi em 2019, onde ele jogou muito por dentro, né, com 2 atacantes. E explorar essa característica que ele tem, o meu pensamento é esse, para ele explorar essa característica que ele tem de ataque ao espaço e finalização e gol. É um jogador com muitos números e que de suma importância para a nossa equipe. Felipe, tudo bem? Conrado aqui da ESPN. Grande parte da tua carreira como jogador você fez na Europa, em que você tem um calendário mais claro. Quanto para você ainda é confuso ou maluco saber que você tem um time jogando lá
e você está comandando um outro time aqui, à medida em que o Flamengo ou outros clubes querem globalizar, internacionalizar a marca, é impossível porque você tem que cumprir o estadual. Quanto para você pessoalmente é estranho isso? Não, eu penso no que é melhor para a equipe sempre, né? Então, eu não vivo pensando em tudo, eu sempre faço um planejamento, olho meus jogadores, olho a tática, o sistema e penso em ganhar o jogo que venha pela frente. A gente sabe da importância que tem cada competição e o que temos que fazer para chegar bem até elas, né? Então, o Carioca, ele é um campeonato importante, porque basicamente assim, não tem importância até que você não ganha. Quando você não ganha, essa cadeira aqui pode ficar vazia, né? Então, a gente sabe disso. Como treinador, eu sei disso. Mas eu também sei que eu não vou, digamos, hipotecar minha equipe para toda a temporada por causa do estadual. Então, é importante que a equipe do Sub-20 comece essa competição, que tenha jogadores que possam se desenvolver e depois a gente pega novamente para poder até mesmo completar a pré-temporada, né, e continuar fazendo esses jogos. Mas claro que para frente vão vir muitos clássicos, são jogos intensos, jogos até de uma agressividade muito grande, mas eu tenho um elenco muito qualificado e qualificado o suficiente para poder ir chegando nas fases do Carioca sem hipotecar a temporada toda. Que essa temporada vamos ter 80 jogos. Okay. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Você acabou de elogiar um jovem que você colocou em campo, que já conhecia do Sub-17, e hoje a equipe teve muitos jovens, né? Alguns já vieram desde o primeiro momento, outros chegaram durante a preparação. O Carbone jogou hoje, o Cleiton jogou hoje. São jogadores que já tinham esse ambiente profissional, mas ganharam minutagem. Então eu queria que você fizesse uma avaliação desses jovens e até se a partir daí você também consegue encontrar soluções, né? O Flamengo está no mercado, procura zagueiro, procura volante, mas você também dando rodagem para esses meninos, pode ser que em algum momento eles também sejam as soluções que o clube precisa e você precisa também, né? Bom, eu conheço praticamente todos os meninos que estão na base, né, do Sub-15 até o 20, né? Alguns chegaram novos agora, mas eu conheço todos eles. E assim, é um pouco mais delicado sempre você colocar um zagueiro, né? Conforme foi o caso do Carbone e do João, onde o jogo passa por eles o tempo todo. Não podem cometer erros porque realmente qualquer erro é fatal. Então eu estava um pouco apreensivo com isso, né? Porque o Léo teve um problema pessoal, tivemos que liberá-lo e aí tivemos que pedir para o Cleiton voltar. Mas o Cleiton também é jovem e ainda tem que somar experiência, somar minutos para poder se desenvolver. E eu estava um pouco mais tenso pela zaga porque, como eu falei, não é tão fácil um zagueiro estrear no profissional como foi o caso do João hoje. Mas tem o João, da mesma forma que o Abel falou do Vitor Reis, que ele falou demais, eu também não quero falar demais porque eu sei que o João não vai durar muito aqui no Brasil. É um jogador que é dos diferentes que passaram pela base do Flamengo. E tenho plena confiança nele, na evolução dele, no que esse menino é capaz. E vai se desenvolver muito ainda, né? Então, o Pablo, por exemplo, que jogou hoje, jogava comigo no Sub-17, daí tem outros jogadores lá também que ficaram lá, que não vieram, e que vão poder ajudar o nosso elenco. Mas, obviamente, que para um campeonato tão complicado e tão de alto nível como é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a gente precisa ir para o mercado, como o próprio Boto falou, atrás do nosso zagueiro para repor a perda do Davi e do Fabrício, né? Então, vindo o zagueiro, o elenco é altamente qualificado para poder brigar pelas competições. Obrigado, ok? Pessoal. Obrigado. É isso, galera. Só lembrando aqui, pegar um gancho no que ele falou em relação à reposição do zagueiro. O Flamengo recebeu uma tremenda de uma sacanagem. O Flamengo fez uma proposta oficial pelo Vitinho, zagueiro lá do Internacional, que é um baita de um zagueiro, tá bom? Não desmerecendo o jogador, mas é um baita de um zagueiro. Entretanto, o Internacional queria que o Flamengo, além de pagar os 10 milhões de euros, né, que o Flamengo ofereceu pelo jogador, pelo zagueiro, o Internacional queria que o Flamengo perdoasse a dívida do Thiago Maia, ou seja, eles não pagaram nem a primeira parcela ainda do Thiago Maia, e queria que o Flamengo, além dos 10 milhões, ainda perdoasse a dívida, que sairia mais ou menos em torno de 14 a 15 milhões de euros, né, juntando aí a dívida do Thiago Maia junto com a proposta do Flamengo por Vitinho, saía mais ou menos isso, mas, para piorar a sacanagem, mais uma compensação financeira de 20%, ou seja,
O Flamengo, além de ainda perdoar a dívida do Internacional em relação ao Thiago Maia, pagar 10 milhões de euros pelo Vitinho, ainda teria que pagar mais 20% numa possível venda do Vitinho, né? Tremenda de uma sacanagem que o presidente do Internacional queria fazer com o Flamengo. O presidente do Flamengo foi e desfez na hora o negócio, tá bom? Vai tentar outro zagueiro. Tem já alguns nomes na lista, né? Tem alguns nomes na mente. Eu não vou falar aqui porque são só, vamos dizer assim, histeria, né? Exposição que colocaram. E no momento não tem nada adiantar, tá bom? Tem uma relação com o Jorginho, mas o que tá pegando... Em relação ao zagueiro, né? Em relação ao zagueiro não tem nada no momento. Só um minutinho. Em relação ao Jorginho, não tem nada porque empacou, né, na questão do salário do jogador. O que tá pegando é só a questão salarial. O Flamengo fez a proposta oficial pro jogador. O jogador pediu mais do que o Flamengo ofereceu para ele, né? Isso que tá pegando. Mas o Flamengo quer sim muito, né, contar com o Jorginho para volante do Flamengo. Só que o que tá pegando é a questão salarial. Se ele não aceitar reduzir, o Flamengo não tem negócio, tá bom? Em relação ao Danilo quer muito vir pro Brasil. O que tá pegando só a questão de contrato mesmo, né? Questão papelada, ver se eles se acertam lá. Tem um Atalanta que também tá em cima do Danilo, né? Da Juventus. Tem outro time também de fora, dos Emirados Árabes, que ofereceu uma bolada pro Danilo. Mas o Flamengo tá mais avançado porque ele entende o projeto do Flamengo, né? Que o Flamengo ele vai vir para brigar por título. Lá no Atalanta ele não tem essa chance, né? Brigar por título. No Emirados Árabes da mesma forma, tá bom? Pro time que tá oferecendo lá esse valor para ele. E a proposta que mais agradou o jogador foi o próprio Flamengo. A única coisa que não avançou ainda é que é questão de discussão, né? Ele tem contrato até o meio do ano com a Juventus. O próprio treinador da Juventus falou que não conta mais com o jogador, ou seja, ele está bem dizer dispensado, mas tem contrato ainda em vigência. Isso que está pegando, a questão da multa e a questão salarial para o Flamengo tomar alguma decisão em relação a isso. Mas o próprio Felipe Luiz, né, falou em fontes internas, o próprio Vene Casagrande trouxe isso. E o Flamengo quer muito a contratação do Danilo, tá bom? São só esses aí que tá pegando. Agora, em relação ao zagueiro, como não deu certo a questão do Vitinho, né? O Internacional quis passar a perna no Flamengo. O Flamengo vai tentar outro zagueiro, tá certo? Só lembrando que daqui a pouquinho, 9 horas da noite, tem Flamengo e Nova Iguaçu, né? Campeonato Carioca. O Flamengo é fundamental a vitória hoje, porque o Flamengo tem em penúltimo lugar no campeonato. Se perder hoje ou empatar, fica muito distante para a zona de classificação, tá bom? Flamengo com alguns desfalques, né? Teve jovens que foram puxados para compor agora a equipe profissional. Disputou esse amistoso aí diante do São Paulo. Foi muito bem, né? O Victor, como o próprio Felipe Luiz falou. O cara abriu uma chapelaria no segundo tempo. Mas o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom diante do São Paulo, né? Teve algumas chances claras de gol. O Wesley perdeu aquela chance lá, poderia abrir o placar. Mas segundo tempo o time caiu muito de produção, até porque tirou todo o elenco principal, colocou o jovem, né? Misturado com reserva. Mas foi um bom teste. Até eu vi algumas pessoas reclamando, alguns torcedores reclamando nas redes sociais. Com todo respeito, é bom, mas o Flamengo se apresentou no dia 9 de janeiro, hoje são 19, ou seja, 10 dias de treinamento, tirando, né, levando em conta que os 3 primeiros dias de treinamento foi só questão de avaliação física, avaliação médica, né? Nisso nem conta, ou seja, praticamente, bem dizer, 7 dias, tirando a questão da viagem para os Estados Unidos, foi apenas 7 dias de treino, tá bom? Ainda é muito cedo ainda da gente tirar alguma conclusão. Levando em conta até que o Alcaraz estava fazendo uma função que não é dele, né? O pessoal até pegaram no pé do Alcaraz, mas ele estava jogando uma função que não é dele. Não tem nenhuma, né? Embora o próprio Felipe Luiz falou que tenha relatado que ele já jogou em outros clubes nessa posição, mas não é a dele. A gente viu isso claramente, tá bom? E as bolas que ele teve a oportunidade, né? Que chegou 2 bolas para eles, o goleiro do São Paulo fez uma grande defesa. Mas foi um bom teste, né? Apesar do Flamengo ainda não estar 100%. Foi um bom teste dentro do São Paulo. Agora, lembrando que no próximo domingo o Flamengo estreia de forma oficial com o time principal no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca em Brasília, 4 horas da tarde. Tá bom? Flamengo e Volta Redonda, 4 horas da tarde, próximo domingo em Mané Garrincha, lá em Brasília. E no dia 2 de fevereiro, a grande final, né? Flamengo e Botafogo, 4 horas da tarde também, no domingo. Flamengo e Botafogo, a super final, né? Supercopa do Brasil. Ao qual o Botafogo aí com vários problemas aí de salto, perdendo jogador para tudo que é canto. Perdeu o Tiquinho Soares, perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada, perdeu o Júnior Santos agora para o Atlético Mineiro, perdeu seu próprio treinador. Mas mesmo assim é clássico, né? Não tem favorito. O Flamengo tem que entrar com tudo para poder já começar o ano, né, com o pé direito, tá bom?
Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Eu agradeço às 14 pessoas que ficaram comigo aqui na live. E lembrando que daqui a pouquinho a gente volta com a coletiva oficial do treinador Kleber Santos, do time que tá jogando o Campeonato Carioca, tá bom? A equipe alternativa, né, misturada aí com o time sub-20. Lembrando que hoje é fundamental a vitória do Flamengo. Se o Flamengo perder hoje, fica muito complicado, embora ainda tenha bastante jogos, né? Lembrando que só são 11 jogos pelo Campeonato Carioca. E se o Flamengo empatar ou perder hoje, se complica pra caramba no Campeonato Carioca, tá bom? Valeu.